Bem-vindo a mais um vídeo do canal Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, a crítica da série A Maldição da Mansão Bly. Antes de começar a falar da crítica da Maldição da Mansão Bly em específico, a gente tem que voltar para uma temporada antes dela, que é A Maldição da Residência Hill. Para quem não sabe, sim, as duas são da mesma série. E para você que não entendeu por que elas duas têm uma história totalmente diferente uma da outra, é porque eles seguem a ideia de uma série que conta uma antologia. Para você que não sabe, antologia são várias histórias escritas por escritores diferentes, e isso já aconteceu em várias séries, como American Crime Story e como American Horror Story, que foi a que ficou mais famosa por ter essas características de ter cada temporada uma história fechada e depois a partir da próxima ela contar uma nova história, até repetindo os atores, mas eles fazendo papéis totalmente diferentes. E isso foi o que eles aparentemente estão tentando fazer aqui, porque já teve a Maldição da Residência Hill, agora tem a Maldição da Mansão Bly e futuramente provavelmente eles vão fazer a Maldição de outros lugares, repetindo o elenco, só que os atores vivendo outros personagens. E aí, eu quero retornar um pouco para minha crítica escrita da primeira temporada, que seria a Maldição da Residência Hill. Lá eu falei que a temporada é excelente e que eu tinha adorado a série, mas eu coloquei muito na conta tanto da história, que foi muito bem contada, como pelos atores e pelos personagens, que eram todos muito bons. E eu falei que, apesar disso, a série ainda tinha alguns problemas, como por exemplo, a parte do terror e a parte do horror. E aí nós chegamos na Maldição da Mansão Bly. Pra mim, ela continua errando com todos os pontos que tinha na Mansão da Residência Hill, só que alguns pontos que eles tinham acertado lá, aqui eles acabaram errando. Mas vamos devagar para vocês poderem entender. E já que eu já comentei falando sobre o horror, terror, eu vou começar falando sobre eles. Bom, eu sei que o foco dessa série em específico não é focar em te dar susto, medo ou até focar em algo mais violento. O foco deles é tratar mais de relacionamentos humanos e colocar o terror só como um segundo plano para poder trabalhar esse desenvolvimento dos personagens. O grande problema é, quando você se propõe a entrar dentro de um gênero, eu espero que você pelo menos use ele de uma forma que ele fique interessante. Você não pode simplesmente jogar ele de lado e usar de qualquer jeito. E essa é a minha opinião, tanto da Maldição da Residência Hill, como principalmente agora na Mansão Bly. Porque é o seguinte, existem filmes de terror que eles fazem essa ideia de você usar o terror como um segundo plano. Isso é o que o terror psicológico muito faz. Seja na Bruxa, Midsommar, Nós, entre muitos outros filmes recentes desse novo gênero que está surgindo, que é o terror psicológico. Esse tipo de filme, eles não têm o foco no terror, mas ele tem o foco principalmente em passar uma mensagem, em contar algo muito a mais. E a Mansão Bly tem isso. A diferença é que esses filmes de terror psicológico, o terror, quando ele aparece, ele é feito de uma forma primorosa. E aqui isso não acontece. O terror nessas duas temporadas é muito fraco. E isso acaba incomodando porque você fica com medo do que está acontecendo em tela. Mas esse é só dois problemas que já tinham lá. E aí a gente entra nos problemas novos que tem aqui, que não tinham na temporada passada, que seria a história. Na Residência Hill, eles tiveram uma ideia muito boa, que era fazer cada personagem praticamente fazer a história andar. Então a premissa é básica de um filme de mansão mal assombrada, e que nesse caso eles não conseguiram trabalhar muito bem a história. Eu não achei a história dessa segunda temporada tão impactante como a da primeira, e isso é um grande problema, porque quando você não foca no terror e foca na história, esse já seria o primeiro objetivo. Você precisa fazer onde de qualquer jeito a história funcione para ele se importar com o que está acontecendo ali. E isso não acontece aqui. A história, ela não é tão empolgante como ela poderia ser. Tanto que em vários momentos eu não estava me relacionando também com os personagens, porque a história não estava conseguindo me cativar. E com isso, entra mais um problema da série, que seria o seguinte. Na primeira temporada, quando a gente tá falando da Maldição da Residência Hill, eles conseguiram fazer tudo que eles estavam sendo contado em tela ser mostrado de uma forma muito natural. Então, quando aparecia, por exemplo, quando eles queriam desenvolver a história, passar, eles colocavam o flashback na hora certa. Eles mostravam com sutileza com um livro ou com algum personagem colocando alguma fala, e isso acabava fazendo a história fluir muito bem. Aqui, todo momento que eles precisam que a história ande ou que alguma revelação aconteça, pode reparar, são sempre os personagens têm que parar tudo que está acontecendo em tela para eles terem um diálogo um com o outro. Eu acho que, apesar disso até encaixar do jeito que eles estavam querendo fazer, eu acho que é muito mais natural você fazer com que os personagens não falem isso, mas mostrem com, por exemplo, um livro ou uma história que está sendo contada, ou até em momentos mais sutis. O jeito que eles fizeram parecia algo que eles não sabiam como fazer a história andar, e eles meio que forçaram isso, tendo que diálogos expositivos o tempo todo. A história da temporada, ela não é péssima, mas ela tem esse problema. E aí entra um ponto que eu acho que
eu acho que é o ponto mais positivo dessa temporada, e que se você quiser ver, talvez esse seja uma das motivações, que seriam os personagens. Eu acho os personagens da Maldição da Residência Hill muito mais interessantes. Eu acho que eles têm muito mais o que contar, e o passado deles, a história deles é muito pesado, você se relaciona muito fácil com eles. Aqui não acontece tanto isso, principalmente pelos personagens que são feitos pelos atores crianças. Eu acho que eles não são tão cativantes, nem são tão bons atores assim. Mas já a parte dos personagens adultos, elas valem muito a pena, a história deles são muito interessantes, a mensagem que eles querem passar por trás desses personagens, eu acho que são muito importantes de ser vistos hoje em dia. Eu também queria destacar a personagem da Dani, tanto a atriz como a personagem. A atriz, ela é excelente. Eu já tinha visto ela na Maldição da Residência Hill e eu tinha gostado muito dela lá. Só que o problema é que lá ela aparecia muito pouco. Aqui deram papel de protagonista para a atriz. E ela não desperdiçou. Eu quero muito ver essa atriz em outros projetos, em outros filmes de terror ou até filmes de comédia. Eu quero ver essa atriz em outros lugares porque ela é muito boa. E a personagem da Dani também é muito interessante, que é a personagem que a atriz faz. Ela é uma personagem que eu acho que consegue valer muito do que a temporada não consegue trazer, porque a personagem é interessante, ela é cativante. Inclusive, se você comparar o protagonista da Maldição da Residência Hill com o da Mansão Bill, a Dani, ela ganha de longe da Residência Hill. Ela é muito mais cativante, muito mais empolgante. Inclusive, o relacionamento dela com a outra trabalhadora da casa ali, que também ajuda na parte da casa, é muito bom. Eu gosto da química das duas, eu acho que elas funcionam muito bem. Inclusive, o final que deram para as duas é muito bonito. Eu gostei bastante dessa parte. Concluindo, é uma série que, se você gosta muito desse gênero, Casa Mal Terror, pode ver que provavelmente você vai gostar. Se você gosta dos atores que fizeram parte da Maldição da Residência Hill, talvez valha a pena dar uma chance. Mas, caso ao contrário, eu não acho que é uma série que me empolgou tanto. Tanto que quando eu terminei a Maldição da Residência Hill, eu fiquei pensando na série vários dias. Na Mansão Bill, eu simplesmente fiquei feliz que eu tinha acabado, porque a série não estava boa. E por isso eu fecho a Maldição da Mansão Bill com uma nota 4,5 de 10. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link para minhas redes sociais estarão aqui embaixo, caso você tenha interesse em me seguir. Um link para as redes sociais do canal estará aqui embaixo, caso você queira seguir as redes sociais do canal. Um link para o blog, Espectador Rabugento, estará aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. Inclusive, eu vou deixar a crítica aqui embaixo, tanto da Maldição da Residência Hill, quanto da Maldição da Mansão Bill, escritos para você ir atrás e ver. E aí, você gostou dessa segunda temporada? Você achou a primeira melhor? Comenta aqui embaixo. Também comenta a sua nota, o que você espera de uma possível terceira temporada. E eu volto no próximo vídeo.